Há uma iniciativa que lhe dá o poder de decidir como devem ser investidas verbas do orçamento da região. Se pudesse investir até 1.200.000 euros nas nossas ilhas, o que faria? O Governo Regional dos Açores quer ouvir as suas ideias e pô-las em prática. Para participar, basta submeter as suas ideias para uma ou mais ilhas em op.azores.gov.pt ou nos encontros participativos presenciais ou online. Na fase de votação, é você quem decide o melhor para a região. Os cidadãos nacionais ou estrangeiros a residir nos Açores podem participar, apresentando ideias às áreas da agricultura, ambiente, ciência, cultura, educação, inclusão social, juventude, mar e pescas e turismo. O Orçamento Participativo dos Açores está dividido em 5 fases, que decorrem entre março de 2022 e novembro de 2022. A sua participação é determinante nas fases 1, apresentação de ideias, e 4, votação. Contribua para o desenvolvimento da nossa região. Todas as informações em op.azores.gov.pt e nas nossas redes sociais. Orçamento Participativo dos Açores. Uma iniciativa do Governo dos Açores. Estou aqui a falar de orçamento participativo, mas o que é um orçamento participativo? É então um instrumento de democracia participativa disponibilizado pelos governos para que os cidadãos digam de que forma é que querem ver investida determinada verba afeta a uma determinada área geográfica. No caso do Orçamento Participativo dos Açores, este foi criado pelo Governo Regional dos Açores, com a sua primeira edição em 2018, para que os cidadãos açorianos pudessem, numa primeira fase, apresentar algumas ideias de investimento público para serem executadas na região e também para que, numa segunda fase, pudessem votar nas ideias que pretendiam ver executadas pelo Governo Regional dos Açores. Assim, o Orçamento Participativo nas edições de 2018 e 2019 já conta com 68 propostas vencedoras, com um investimento total de cerca de 2 milhões de euros, em que neste momento a maioria destes projetos já se encontram concluídos. A edição de 2021 consagrou 30 propostas vencedoras, com um investimento de cerca de 1.400.000 euros. No entanto, uma vez que estas propostas só foram anunciadas em fevereiro do presente ano, as mesmas ainda não se encontram em execução. No entanto, espera-se que se inicie o seu procedimento muito em breve. Relativamente à verba desta edição, esta edição dispõe de 1.200.000 euros, que estão aqui repartidos por 2 âmbitos. 240.000 euros estão aqui afetos ao âmbito regional, que são ideias com impacto em pelo menos 2 das 9 ilhas dos Açores, e os restantes 960.000 euros estão afetos a ideias de âmbito ilha, isto é, ideias com impacto apenas numa das 9 ilhas dos Açores. Uma das particularidades do Orçamento Participativo dos Açores é que o Governo Regional decidiu dar voz aos jovens. Assim sendo, da verba afeta ao âmbito ilha, 20% está aqui consignada apenas à área temática da juventude. Assim, dos 960.000 euros afetos ao âmbito ilha, 192.000 euros estão consignados apenas à área temática da juventude e os restantes 768.000 euros afetos às restantes áreas temáticas. Nesta edição, as restantes áreas temáticas são a agricultura, o ambiente, a ciência, a cultura, a educação, a inclusão social, o mar e pescas e o turismo. Nesta edição já são 9 as áreas temáticas às quais os cidadãos podem aqui apresentar as suas ideias. Na edição anterior já estavam disponíveis 8 áreas temáticas para a apresentação de ideias e nesta edição junta-se então a área temática da juventude, da educação, às anteriores 8 áreas disponíveis. Relativamente à verba de âmbito ilha, como é que esta é repartida pelas 9 ilhas dos Açores? Foi então criada uma fórmula que reparte este montante em 4 partes iguais. A primeira parte é repartida de igual forma pelas 9 ilhas dos Açores,
A segunda parte varia de acordo com a área geográfica de cada uma das ilhas. A terceira parte varia de acordo com a população de cada uma das ilhas. E, por fim, a última parte tem em conta o investimento público do ano anterior de cada uma das ilhas. Assim sendo, aplicando a fórmula às diferentes ilhas, obtemos uma verba de 52.000 euros para a Ilha de Santa Maria, em que 10.400 euros estão afetos à área temática da juventude e os restantes 41.600 às outras 8 áreas temáticas. São Miguel dispõe de 335.000 euros, onde 67.000 euros estão afetos à área da juventude e 268.000 euros estão afetos às outras 8 áreas temáticas. Aqui na ilha de São Miguel e da Terceira foi definido um montante máximo por ideia, aqui no caso das outras 8 áreas temáticas, excepcionando a área da juventude, para que não existisse uma discrepância entre as ideias apresentadas às ilhas maiores e por isso com uma verba maior relativamente às restantes ilhas. Assim sendo, apesar de as 8 áreas temáticas disporem de um montante de 268.000 euros, cada ideia pode ter um montante máximo de 160.000 euros e 800. A Terceira dispõe de uma verba de 178.000 euros, onde 35.600 estão afetos à área da juventude e os restantes 142.000 euros e 400 afetos às outras 8 áreas temáticas. Aqui o montante máximo por ideia são 106.000 euros e 800. A Ilha Graciosa dispõe de uma verba de 47.000 euros, onde 9.400 estão afetos à área da juventude e os restantes 37.600 estão afetos então às outras 8 áreas temáticas. São Jorge tem disponíveis 75.000 euros, onde 15.000 estão afetos à área temática da juventude e os restantes 60.000 euros estão afetos às outras 8 áreas temáticas. O Pico dispõe de 105.000 euros, onde 21.000 estão afetos à área temática da juventude e os restantes 84.000 às outras 8 áreas temáticas. O Faial tem disponíveis 79.000 euros, onde 15.800 estão afetos à área temática da juventude e os restantes 63.800 afetos às então outras 8 áreas temáticas. As Flores dispõem de 57.000 euros, em que 11.400 estão afetos à área temática da juventude e os restantes 45.600 estão afetos às outras 8 áreas temáticas. Por fim, o Corvo dispõe de 32.000 euros, onde 6.400 estão afetos à área temática da juventude e os restantes 25.600 afetos então às outras 8 áreas temáticas. Relativamente ao calendário desta edição do Orçamento Participativo dos Açores, este é composto por 5 fases, como já vem sendo habitual, e as mesmas iniciaram-se em março e vão até a novembro do presente ano. Nesta fase, neste momento encontramos-nos na primeira fase, que se iniciou no dia 16 de março e que vai até ao dia 31 de maio. É aqui nesta fase que nós dinamizamos os encontros participativos, não só online à semelhança deste, como também presencialmente em todas as escolas básicas e secundárias da região. Mais à frente também já vos falarei um pouco melhor dos encontros participativos, mas para além dos encontros participativos dinamizados nesta fase, é aqui também, durante este período, que os cidadãos podem então apresentar as suas ideias. Também já vos explico como é que o podem fazer, mas o importante é que têm de o fazer até ao dia 31 de maio. De seguida também já vamos ver as outras fases, mas vamos então perceber em que é que consiste esta primeira fase que nos encontramos. É então, como já vos disse, nesta fase que os cidadãos podem apresentar as suas ideias, mas quem é que o pode fazer? São então todos os cidadãos, nacionais ou estrangeiros, residentes nos Açores, com mais de 14 anos de idade. Para o fazerem, os cidadãos nacionais podem utilizar o bilhete de identidade, o cartão de cidadão ou a chave móvel digital como documentos de autenticação. No entanto, os cidadãos estrangeiros apenas o podem fazer utilizando a chave móvel digital. No caso de algum cidadão não ter esta chave ativada, deve dirigir-se a uma loja REAC e proceder à ativação da mesma.
Relativamente às áreas temáticas a que cada cidadão pode apresentar as suas ideias, nesta edição foi aqui feita uma pequena alteração às faixas etárias correspondentes às áreas temáticas que os cidadãos podem apresentar as suas ideias. Na edição anterior, os cidadãos menores de idade apenas podiam apresentar ideias à área temática da juventude. No entanto, depois da intenção que tem sido demonstrada pelos jovens nas edições anteriores de quererem apresentar ideias a outras áreas temáticas para além da área da juventude, nesta edição esta sugestão foi acolhida e, assim sendo, os cidadãos com idades compreendidas entre os 14 e os 30 anos podem então apresentar ideias a todas as áreas temáticas disponíveis nesta edição, que são a agricultura, o ambiente, a ciência, a cultura, a educação, a inclusão social, a juventude, o mar e pescas e o turismo. Para além disso, os cidadãos com mais de 30 anos podem então apresentar apenas a 8 das áreas temáticas, não podendo apresentar ideias à área temática da juventude. Outra das novidades desta edição é que a área temática da juventude apresenta aqui novos temas. Os cidadãos que apresentarem ideias à área temática da juventude podem fazê-lo ao tema da cidadania e intervenção comunitária, ao tema da promoção de hábitos de vida saudáveis ou então ao tema do desenvolvimento artístico e criativo. Para apresentarem uma ideia, que informação é que precisam de nos disponibilizar? Uma vez que as ideias podem ser apresentadas a título individual ou por um grupo informal de cidadãos, precisamos aqui de recolher alguns dados pessoais que serão utilizados única e exclusivamente apenas aqui no âmbito do Orçamento Participativo dos Açores. Ou para, no caso de ser necessário existir uma interação entre os colegas que compõem aqui as diversas áreas, as equipas das áreas temáticas, no caso de necessitarem de obter mais informações junto dos cidadãos proponentes das ideias, utilizarão aqui estes contactos. Ou então também, no caso da vossa ideia vir a ser uma das propostas vencedoras, nós precisamos de vos contatar e informar que a vossa ideia foi uma das ideias vencedoras. E é então para isso que nós recolhemos aqui alguns dos vossos dados pessoais e iremos utilizá-los para estes fins. Assim sendo, precisamos então do nome, do e-mail e do contacto móvel do cidadão proponente. E no caso da ideia ser composta ou ser apresentada por um grupo informal de cidadãos, precisamos também do nome e do e-mail dos restantes cidadãos que compõem a vossa ideia. Precisamos aqui também que nos indiquem o âmbito da vossa ideia, se é uma ideia de âmbito ilha ou de âmbito regional, a área temática. E no caso de ser uma ideia direcionada à área temática da juventude, precisamos também que nos indiquem qual o respectivo tema. Para além disso, precisamos que nos indiquem também o título atribuído à vossa ideia e uma descrição da mesma. Aqui, na descrição da vossa anteproposta, não precisa ser algo muito extenso, precisamos apenas que nos digam qual foi a necessidade encontrada por vocês, como é que acham que a mesma deveria ser executada e também qual o público-alvo a que se destina. Relativamente às ideias de âmbito ilha, precisamos então que nos indiquem a ilha a que se destina, o concelho e, no caso de acharem relevante, também podem indicar-nos aqui uma localidade, um local específico da vossa ilha, onde gostariam que a vossa ideia fosse executada. No preenchimento do formulário da apresentação da vossa ideia, vão reparar que existem aqui dois campos que não são de preenchimento obrigatório, que é o prazo de execução da vossa ideia e o orçamento expectável. Estes dois campos ficarão a cargo das equipas técnicas na fase de análise técnica. No entanto, também se vocês já tiverem aqui a ideia de qual será o prazo e o orçamento da vossa ideia,
podem indicar no momento da apresentação da mesma. No entanto, estes dados não são vinculativos, ou seja, na fase da análise técnica, quando os colegas estiverem a analisar a vossa ideia, eles vão precisar de recolher alguns orçamentos e perceber não só qual o orçamento necessário para executar a vossa ideia, no caso de ela ser uma proposta vencedora, mas também vão averiguar qual será o prazo necessário para execução da mesma. E aí, então, irão atribuir não só o prazo e o orçamento à vossa proposta. Relativamente aos cidadãos menores de idade, precisamos que nos entreguem uma declaração do detentor do poder parental e também que nos indiquem o vosso escalão etário. Relativamente às ideias de âmbito regional, os dados que nos devem disponibilizar são exatamente os mesmos. No entanto, uma vez que as ideias de âmbito regional pressupõem um impacto em pelo menos 2 das 9 ilhas dos Açores, precisamos então que nos indiquem quais são as ilhas a que a vossa ideia se direciona. Como é que podem participar nesta edição? Voltam a poder fazê-lo de 2 formas. Online, através da nossa plataforma op.azores.gov.pt, que no final da apresentação já vos passarei um vídeo a explicar todos os passos que têm que percorrer para a submissão da vossa ideia, ou então presencialmente nos encontros participativos que já estão a decorrer. Temos aqui o calendário dos encontros participativos online, à semelhança deste que estamos aqui a dinamizar, que ocorrem sempre às quartas-feiras, às 16h30, nesta ligação Teams, direcionados aqui a diferentes áreas temáticas, como podem ver aqui na tabela. E tenho aqui também os encontros participativos presenciais, que já se iniciaram. Iniciámos os encontros na Ilha do Corvo, já dinamizámos os encontros presenciais na Ilha do Corvo, na Ilha das Flores e na Ilha do Faial. Estamos agora na Ilha do Pico e vamos percorrer todas as escolas básicas e secundárias para dinamizar os encontros participativos presenciais. Relativamente a estes calendários que acabei de vos apresentar, no final da apresentação posso-vos também disponibilizar esta apresentação. Para isso basta que nos deixem no chat o vosso e-mail, mas também podem consultá-los sempre que quiserem na nossa plataforma op.azores.gov.pt, a mesma que devem utilizar para a apresentação das vossas ideias. Existe lá um separador de encontros participativos e lá podem aceder à calendarização de todos os encontros e também, no caso dos encontros participativos online, está lá disponível o link para acederem aos diferentes encontros. Terminada a fase de apresentação das ideias, entre o dia 1 de junho e o dia 21 de agosto, decorre então a fase de análise técnica, que é então nesta fase que os colegas das diferentes áreas temáticas vão averiguar se as ideias apresentadas pelos cidadãos na primeira fase cumprem os requisitos fixados para esta edição e estarão disponíveis em propostas para votação pelos cidadãos, ou se, infelizmente, não cumprem esses requisitos e, por isso, não estarão disponíveis na fase de votação. Quais são, então, esses critérios? As vossas ideias têm de se enquadrar no âmbito das competências do Governo, têm de se enquadrar no âmbito das áreas temáticas desta edição do Orçamento Participativo dos Açores, que são, então, a área da agricultura, do ambiente, da ciência, da cultura, da educação, da inclusão social, da juventude, do mar e pescas ou do turismo. As vossas ideias não podem ser pedidos de apoio ou prestação de serviços, uma vez que existem já disponibilizados pelo Governo instrumentos próprios para esse fim. E no caso das prestações de serviços, quando vocês apresentarem a vossa ideia, não se podem propor como prestadores de serviço da vossa ideia. Ou seja, pode ser até necessário recorrer a uma prestação de serviço para execução da mesma, no entanto, devem-se recorrer às regras de contratação públicas para esse fim. Para além disso, não podem contrariar o programa do 13º Governo, não podem contrariar projetos ou programas em curso nas 9 áreas temáticas desta edição, não podem ser tecnicamente inexecuíveis,
As vossas ideias não podem ser genéricas ou muito abrangentes, não permitindo a sua adaptação à proposta, ou seja, os colegas das áreas temáticas têm de perceber o que é que vocês pretendem com a vossa ideia e, mais do que isso, têm depois de conseguir executá-la. Para além disso, não podem ser apresentadas por pessoas coletivas ou por pessoas singulares em representação de pessoas coletivas. Por exemplo, não podem ser apresentadas por presidentes de juntas de freguesia, por presidentes de associações ou de outro tipo de entidades. No caso das ideias de âmbito ilha, não podem ultrapassar os montantes fixados para cada ilha e para cada área temática, tal como vos apresentei no início da apresentação. Têm de ter impacto apenas numa das 9 ilhas dos Açores e, por fim, não se podem enquadrar na esfera de direito de petição ou configurar uma iniciativa legislativa. Os critérios para as ideias de âmbito regional são exatamente os mesmos. No entanto, uma vez que estas ideias pressupõem um impacto em pelo menos 2 das 9 ilhas dos Açores, as mesmas têm de ter impacto em pelo menos 2 ou mais ilhas dos Açores de forma equitativa. Para além disso, não podem então ultrapassar o montante dos 240 mil euros, que foi o montante fixado para as ideias de âmbito regional. Terminada a fase de análise técnica, são então divulgadas as listas provisórias das propostas que cumpriram os requisitos e por isso estarão disponíveis na fase da votação e também das antepropostas que infelizmente não cumpriram algum daqueles critérios mencionados anteriormente e que por esse motivo não estarão disponíveis na fase da votação. Na sequência da divulgação dessas listas, entre os dias 22 e 26 do mês de agosto, os cidadãos podem reclamar dessa decisão. Para tal, devem enviar um e-mail para op@azores.gov.pt, identificando-se enquanto cidadão e identificando-se também a anteproposta rejeitada ou então a proposta que estará disponível na fase da votação e devem também enviar-nos o teor da vossa reclamação. Na sequência, na sequência destas reclamações, os colegas das áreas temáticas irão então reavaliar as respectivas antepropostas ou propostas e, na sequência disso, podem ou não existir alterações na avaliação inicial das mesmas. Após esta fase, são então divulgadas as listas definitivas das antepropostas rejeitadas e também das propostas disponíveis à votação e entre o dia 1 de setembro e o dia 31 de outubro, todos os cidadãos podem então votar nessas propostas. Cada cidadão tem direito a 2 votos, um voto para propostas de âmbito ilha e outro para uma proposta de âmbito regional. Para votarem, podem fazê-lo através de 2 formas, novamente online através da plataforma op.azores.gov.pt, a mesma plataforma utilizada para submissão das vossas ideias e também onde estão disponíveis os encontros participativos, ou então através de um SMS gratuito para o 3838. Terminada esta fase, será então também realizada uma sessão pública de apresentação das propostas vencedoras. E ficam aqui disponíveis então, peço desculpa, as regras desta edição do Orçamento Participativo dos Açores. Vou agora aqui passar-vos o vídeo de como é que podem submeter a vossa ideia. Eu julgo que já estão a ver o vídeo. Como vos disse então, para apresentarem as vossas ideias online, devem aceder à nossa plataforma op.azores.gov.pt. Até ao dia 31 de maio existe aqui esta barrinha azul. Devem clicar, concordar aqui com os termos e condições, selecionar um dos documentos de autenticação. Neste caso, o cidadão escolheu o cartão de cidadão, está aqui a introduzir o seu número, tem que terem atenção porque para conseguirem validar o número do cartão de cidadão precisam também de colocar o código de controle, de seguida validam se o mesmo está correto, selecionam a área temática, validam a vossa faixa etária
e de seguida vão então apresentar os vossos dados pessoais, o nome, o e-mail e o contacto móvel. No caso da vossa ideia ser apresentada por um grupo informal de cidadãos, devem colocar o nome e o e-mail dos restantes cidadãos que compõem a vossa ideia aqui no campo dos coproponentes. Chamar-vos apenas a atenção que este campo permite apenas que sejam introduzidos os dados de 5 coproponentes, no entanto, não existe um limite máximo. Se a vossa ideia for composta por mais do que 5 cidadãos, podem submeter mais à frente nos anexos. Peço desculpa. De seguida devem então selecionar o âmbito, pode ser âmbito ilha e selecionar apenas uma ilha, ou âmbito regional e selecionar mais do que uma ilha. Neste caso, o cidadão está aqui a selecionar 3 ilhas. Estes são os 2 campos que vos disse há pouquinho que não são de preenchimento obrigatório, o montante e o prazo de execução. Podem submeter a vossa ideia sem preencher estes 2 campos e devem aqui indicar-nos o título e a descrição da vossa ideia. Aqui no campo dos anexos podem enviar-nos imagens, documentos ou vídeos. Recomendamos aqui sempre que associem uma imagem à vossa ideia, porque se não o fizerem ficará a imagem da área temática associada à vossa ideia. De seguida é então validar se a informação está correta, submeter o formulário e irão receber no vosso e-mail toda a informação submetida e se no futuro se aperceberem que algum dos dados foi erradamente submetido, podem nos enviar um e-mail para op@azores.gov.pt a solicitar a alteração de algum desses dados. No entanto, é importante que tenham atenção que só o podem fazer até ao dia 31 de maio. Terminada esta fase, como passamos à fase seguinte, à fase da análise técnica, já não é possível mexer aqui em nenhuma da informação associada às antepropostas. Bem, termina então aqui a parte da apresentação das regras de funcionamento desta edição. Vou passar a palavra ao colega Fábio, da área temática da cultura, para que eu vos possa dizer que ideias é que podem ser apresentadas a esta área temática e também para vos falar de alguns dos projetos vencedores das edições anteriores. Boa tarde, Fábio. Boa tarde. Boa tarde a todos. O meu nome é Fábio Sousa e participo neste encontro participativo em representação da Direção Regional da Cultura. Relativamente às antepropostas que poderão apresentar este ano à área da cultura, deverão contemplar ideias que contribuam nomeadamente para a promoção do património cultural, a promoção do livro e da leitura, ao incentivo do desenvolvimento das artes, no estímulo à utilização das TICs, ou seja, das tecnologias de informação e comunicação no âmbito da cultura, para a promoção de conteúdos multimédia bilingue acerca de elementos patrimoniais, móveis, imóveis e materiais dos Açores com fins educativos e informativos, também para a promoção da cultura e da arte contemporânea e ainda no âmbito da formação de novos públicos. Podes passar ao próximo slide, Carolina. Passo então agora a citar exemplos de anteriores propostas vencedoras. No âmbito da promoção do livro e da leitura, tivemos a Biblioteca Itinerante em 2019, uma biblioteca móvel denominada Tasca dos Livros, que percorre as freguesias da Ilha Terceira para consulta de coleções, pesquisa, requisição de livros, visualização de exposições ou eventos patentes na Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro. No mesmo âmbito, mas em São Jorge, tivemos no passado ano a proposta Livros Andantes do Topo a Rosais, associada ao Museu Francisco Lacerda. Podes passar ao próximo slide. Podemos ver ainda a proposta Bibliotecas e Arquivos por uma preservação do património, compreendia o trabalho de limpeza e de preservação de arquivos de âmbito regional. E outros exemplos são ainda um projeto de requalificação do património cultural através da transformação de um antigo espaço cultural e ginásio em termos da sua iluminação, sonoplastia, colocação de brancadas e panos nas laterais para a projeção de filmes e realização de outros eventos culturais. Houve também o projeto de sensibilização para a música, um projeto de 2019 que promoveu 4 dias de formação com artistas profissionais, destinado aos músicos e às filarmónicas da Ilha de São Jorge. Uma formação com 100 inscritos, em 8 naves diferentes, metais, madeiras e percussão, e ainda para direção da orquestra.
Tivemos também o projeto A Música no Corvo, um projeto de 2019, neste formato, e com um concerto final, com a participação da Filarmónica Local. Outro exemplo foi o Abraço da Cultura, 2019, compreendeu a aquisição de material para a projeção de filmes, cedido depois ao Ecomuseu Local, realizando 5 noites de cinema ao ar livre, uma peça de teatro e um concerto de fados, onde houve previamente a formação de músicos locais, isto é, dos instrumentistas do Grupo Folclórico de Corvo e da Filarmónica Lira Corvense, que participaram nesse concerto de fados. Ou seja, uma semana em que houve sempre a ideia de inclusão dos habitantes locais. Pode-se passar ao próximo slide. Podemos ver também um outro exemplo, que é o restauro dos pianos Steinway do Conservatório Regional de Ponta Delgada, ou seja, eles têm lá alguns pianos que atualmente não estão em condições de serem tocados pelos alunos, e vai-se restaurar esses pianos para que os alunos possam, entretanto, voltar a utilizá-los. Podemos passar ao próximo slide. Outro exemplo é, por exemplo, uma residência artística nas Flores, que terá formação em dança, teatro e música em 3 épocas diferentes do ano. Obrigado a todos. Obrigada, Fábio. Vou agora passar a palavra à colega Daniela Gomes, da área temática da educação, para que ela vos possa dizer que ideias é que podem ser apresentadas à área temática da educação. Boa tarde, Daniela. Tá, acho que sim. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Então, aqui as propostas a apresentar a área da educação devem visar os seguintes objetivos. Criar ou melhorar salas de convívio e espaços de recreio em contexto escolar, facilitar as acessibilidades para pessoas com mobilidade reduzida, dotar as escolas de material didático, laboratorial, equipamento diverso, mobiliário, etc. Promover projetos educativos abrangendo todas as formas de arte, de ciência e tecnologia, desenvolver atividades de divulgação de autores e personalidades açorianas, fomentar a educação inclusiva e promover o coaching e a educação emocional de toda a comunidade educativa. Obrigada, Daniela, e obrigada novamente ao Fábio, e chegamos então ao final da nossa apresentação. Como vos disse no início, após terminarmos a apresentação, iríamos então dar voz aos cidadãos. Não sei se, entretanto, no chat foram colocadas muitas questões. Estou aqui a ver que sim, o chat então foi bastante utilizado. Eu, neste momento, vou dar voz a todos os cidadãos, ou seja, a partir de agora conseguem já ligar o vosso microfone para podermos aqui interagir. No entanto, ia só pedir que quem quisesse colocar questões utilizasse aqui a opção de levantar a mão. Encontra-se em cima, no botão das reações, e de seguida podem então ver uma mãozinha e pedia-vos que clicassem aqui no levantar a mão para que depois pudesse ir dando voz a cada um dos cidadãos que quisesse participar e não nos fôssemos atropelando uns aos outros. Se calhar começava só por perceber, e pedia aqui ajuda à minha colega Ana Laranjeira, para perceber se as questões colocadas no chat foram todas devidamente respondidas. Olá, Carolina, boa tarde a todos e a todas. Sim, as questões foram respondidas, começaram por questão genérica e depois foram aqui mais centradas nos investimentos nas escolas. Penso que conseguimos esclarecer quer a Manuela, quer o André Couto, mas de qualquer maneira estamos abertos. Já temos aqui mais uma questão que está a ser colocada no chat. Se calhar desafiava a Graça ou a Isabel Mesquita a colocarem a questão em viva voz. Facilitava-nos aqui o trabalho, senão, não sei, leia a questão e depois pedimos à colega que responda. A Graça Rico coloca a questão. A Graça está-se a ligar? Vamos lá ver. Não, é muito simples a questão, é porque nos espaços escolares não é qualquer tipo de obra que é possível fazer. E eu queria, se for possível, esclarecer que tipo de obras é que se podem propor para os espaços escolares. Vou aqui passar, se calhar, estava a ver que a Alexandra começou aqui a escrever no chat, não sei se quer ser a Alexandra a responder à Graça aqui através do microfone, ou se a Daniela responde, entre vocês também. Ok, a Alexandra responde. Eu recebi um bocadinho no chat, mas acho que o que eu estava a pensar responder é que sim,
é possível proporem as vossas ideias em relação a obras que achem que é necessário nas escolas. Agora, obviamente, depois nós aqui iremos apreciar, porque a nossa equipa, ainda por cima, a nossa equipa de análise inclui 2 colegas que são de arquitetura. Portanto, nós depois, com mais atenção, iremos ver se realmente se encaixa dentro das ideias que temos aqui para a educação. Mas, à partida, todas as propostas são válidas e, portanto, a gente fica sempre satisfeitos com as vossas ideias. Ok. O que têm aqui é espaços que criaram melhorar no recreio. E eu julguei que se tivessem que cingir ao recreio. Pois, é assim, isto foi... A ideia base aqui é que também tem que ser um bocadinho limitado, não é? Porque senão daqui a bocado estamos a fazer obras de restauro nas escolas todas, de uma ponta à outra dos edifícios da escola. E isto, há limitações de orçamento, como já podemos ver na apresentação. Por isso, é dentro aqui das ideias e depois nós havemos de apreciar e ver da melhor forma, tá bom? Nada, com licença. Obrigada à Graça pela sua questão e também à Alexandra. Sim. Carolina, há 2 questões colocadas pela Isabel Mesquita. Eu não sei se a Isabel Mesquita tem possibilidade de ligar o seu microfone e colocá-las em viva voz, se não, líamos e respondíamos. A primeira questão é se um cidadão pode candidatar-se a uma proposta de âmbito regional e outra de âmbito ilha. A resposta é sim. Não há limite de apresentação de ideias por parte de um cidadão, ou seja, pode apresentar várias ideias para uma determinada ilha ou para várias ilhas e a todas as áreas temáticas, se assim entenderem. E a outra questão é qual o valor máximo para uma anteproposta de âmbito regional. O valor, se não estou em erro, são 240.000 euros. Esse é o valor máximo que pode ser apresentado. Relembro, para ser considerada uma anteproposta de âmbito regional, tem que ter impacto em pelo menos 2 ilhas. Ou seja, não é necessário que a ideia seja apresentada para todo o arquipélago, basta que seja para apenas 2 ilhas. E temos ali o André Melo com a mão levantada. Entretanto, já vi que também a Manuela já colocou aqui outra questão, mas se calhar vamos primeiro dar a palavra ao André, peço desculpa que ele já tinha levantado a mão, e depois já voltamos aqui à Manuela. Boa tarde, André. Muito boa tarde. Era um pouco no sentido do que perguntou aqui a colega Graça há pouco, relativamente à situação das escolas. Portanto, nós podemos concorrer para a aquisição de material, de ferramentas, por exemplo, para as oficinas que as escolas têm. Claro que já percebi que há aqui este valor máximo dos 240.000, por exemplo, para a ilha, ou seja, para a proposta, não. Por proposta, é isso. Eu não percebi 240, ok. De seguida já posso voltar aqui a projetar a distribuição da verba pelas 9 ilhas, mas inicialmente eu expliquei que nesta edição temos uma verba de 1.200.000 euros que está aqui repartido por 2 âmbitos existentes. Okay. O tal âmbito regional, que era o que falávamos há pouco e que dispõe de 240.000 euros, mas que são ideias com impacto em pelo menos 2 das 9 ilhas dos Açores, de forma equitativa. E os restantes 960.000 euros é que estão afetos ao âmbito ilha, ou seja, às ideias com impacto em apenas uma ilha. E podemos voltar aqui a ver que se calhar vai ser mais fácil, porque também os montantes eu não sei de qual, mas vamos voltar aqui a partilhar. Dê-me só um segundo. Ok, eu julgo que se calhar o André já está a ver novamente. Sim. Pronto, e aqui então os 960.000 euros, eu expliquei há pouquinho que são repartidos pelas 9 ilhas de acordo com uma fórmula. Esta fórmula é repartida em 4 partes. A primeira é distribuída de igual forma pelas 9 ilhas. A segunda parte varia de acordo com a área geográfica de cada uma das ilhas. A terceira parte varia de acordo com a população. E a última parte varia de acordo com o investimento público do ano anterior de cada uma das ilhas. Aplicando esta fórmula às 9 ilhas, temos aqui esta distribuição.
Os montantes que se encontram aqui, a negrito e um pouquinho maiores, são a verba para a ilha. E depois, como também uma das particularidades desta edição é que da verba afeta a cada uma das ilhas, 20% está consignado à área temática da juventude, para que os jovens possam também aqui ter voz. Temos então esta divisão, ou seja, 20% desta verba está aqui afeto à área temática da juventude e a restante às outras 8 áreas temáticas que estão aqui em baixo, que nesta edição são a agricultura, o ambiente, a ciência, a cultura, a educação, a inclusão social, mar e pescas e turismo. Apenas na Ilha Terceira e na Ilha de São Miguel é que existe uma ressalva. 20% da verba continua aqui consignada à área temática da juventude, mas para que não existisse uma discrepância muito grande entre as propostas, o valor das propostas das ilhas maiores face às ilhas mais pequeninas e que também por isso têm uma verba mais reduzida, foi fixado um montante máximo por ideia, ou seja, aqui na Ilha de São Miguel e na Ilha Terceira garantimos que serão 3 as propostas vencedoras, uma da área temática da juventude, uma que pode ir até 160 mil euros e depois a restante verba até por fazer um montante dos 268 mil euros. No caso da terceira, a lógica é a mesma, só que uma proposta direcionada à área temática da juventude até 35.600 euros e depois nas restantes áreas as ideias só podem ir até um montante máximo de 106 mil euros e 800 e elegem-se propostas até 142 mil euros e 400. Não sei se tem alguma questão. Já ajudou. Obrigado. Pronto, de qualquer forma também, se depois quiser a apresentação para ficar com os montantes, apenas deixe no... Pronto, a minha colega está a dizer que já colocou no chat no final da apresentação, então enviaremos a apresentação. Entretanto, de nada. Entretanto, tínhamos aqui a Manuela, que não sei se a resposta já foi dada, julgo que a Alexandra já respondeu. No entanto, se a Manuela quiser ativar o microfone para colocar mais alguma questão, também sinta-se à vontade. Ok, eu por acaso não vi a resposta, ia ver agora. Esta ideia tinha a ver um pouquinho com a área do desporto, não é? Porque há, por exemplo, há miúdos que praticam desporto mais específicos, não são aqueles os mais habituais, como é o caso do Karaté, por exemplo, e existem várias escolas aqui de Karaté em que os miúdos treinam sem terem as devidas condições, não é? Porque montar todos os dias um tapete e pôr o tapete, tirar o tapete no final da aula acaba também por ser extremamente cansativo e demora algum tempo. Esta ideia seria um bocado de se criar um centro de treinos que abrangesse essas áreas, quer dizer, áreas mais específicas que exigissem, onde fosse possível já ter todo esse material montado em que os miúdos pudessem chegar e treinar sem que esse esforço fosse feito, não é? Antes e depois do treino. Assim, os ginásios, por exemplo, que eu conheço aqui em São Miguel, não reúnem essas condições, não é? Nós não podemos ter esse material montado, quando eu digo nós, pronto, os miúdos não podem ter esse material montado sempre, não é? Porque vai ocupar um espaço que é necessário para o ginásio nas aulas normais depois da escola, não é? Seria a criação de raiz de um centro de treinos em que abrangesse esse tipo de desportos, não é? A ginástica, o karaté, o judo, por aí fora. Seria mais essa ideia. Assim, antes de passar a Alexandra, só dizer que nesta edição a área temática do desporto ainda não está disponível. No entanto, se vir que é uma ideia que se pode enquadrar aqui na área da educação, e já passo a palavra também à Alexandra se quiser computar com alguma da informação,
Na área temática da juventude não poderá enquadrar a ideia porque não está disponível nesta edição, mas se for afetar a escola, e a Alexandra também já me vai aqui ajudar, poderá apresentar a sua ideia na área temática da educação, ou então tem sempre disponível no caso de ser apresentado por um jovem com menos do que 30 anos. Tem a área temática da juventude, que também tem o tema dos hábitos de vida saudável, que também pode trabalhar a ideia de modo a que seja enquadrada na área temática da juventude, no tema dos hábitos de vida saudável. Mas vou só passar aqui a palavra à Alexandra, se puder completar aqui a informação. Ok, boa tarde. Pois o que eu estava a pensar realmente é essa questão de, ao ser uma obra que seja preciso fazer de raiz, há de ser uma verba bastante grande, não é? Não faço ideia se os orçamentos cabem dentro daquilo que nós temos e daquilo que será pretendido. Se fosse alguma coisa que pudesse ficar ligado a alguma escola, não sei qual seria a intenção e em que escola é que estaria a pensar, mais perto. Sendo uma coisa assim fora, pois não sei se seria possível realmente uma coisa de raiz que desse para vários interessados, os vários miúdos que praticam todo esse tipo de desporto e que venham realmente de várias escolas, mas é proporem a ideia e nós depois apreciamos lá está, como eu disse há bocado, temos mais 2 colegas que são arquitetas e depois havemos de ver o que é possível. Obrigada, Alexandra. Obrigada. Não sei se, entretanto, também aqui a colega Ana Laranjeira levantou a mão, mas não sei se a Daniela, sendo da área da educação, se quer também completar, não quer? Levantou a mão só porque sim, sem querer? Não? Quer? Então, pode jogar o microfone. Ok. Não? Sim. Ok. Está fácil. Não, eu só queria completar, dizer que, pronto, eu também tive os encontros participativos do Corvo das Flores, realmente tenho notado que os alunos têm sempre muitas ideias, sobretudo para a área do desporto, que já que é uma área que sentem bastante necessidade, quer de materiais. Falou do karaté, pois disse que aquela hipótese de ter sempre o material no mesmo sítio e só colocar e tirar, que não era uma boa solução, pois nós lá o que propusemos foi muitas vezes isso, ter material assim móvel, porque para além de economicamente ser mais fácil de adquirir, também proporciona que os espaços sejam moldáveis e se consiga ter espaços multifuncionais. Mas lá está, foi como a colega Carolina disse, se calhar é mais viável algum aluno propor pela área da juventude, que tem uma verba consideravelmente mais elevada que a educação, e se calhar consegue-se proporcionar algo mais de encontro àquilo que pretende. Mas foi como a colega Alexandra disse, é propor, e nós vamos analisar a proposta e ver se é possível, se não. Mas sim, realmente material assim desportivo tem sido muito pedido e se calhar lá está, fazia sentido na próxima edição ter alguma área assim mais vocacionada para o desporto. Era só... Obrigada, Daniela. Só aqui clarificar uma questão. A área da juventude tem uma verba um bocadinho mais pequenina, que são os tais 20% da verba afeta a ilha. Portanto, a área temática da juventude pode restringir um bocadinho. Se vir que se enquadra numa escola, apresente a área da educação. Mas é como as colegas disseram, o importante aqui é apresentar, depois na fase da análise técnica, as colegas também vão avaliar e ver se cumpre os tais requisitos que nós falávamos há pouquinho, para, no caso de cumprir, ir então ser transformada em a proposta e estar disponível na fase de votação. Entretanto, não sei se a colega Ana Laranjeira quer computar, entretanto baixou a mão, mas se quiser computar.
Obrigada, Carolina. Não, era só complementar. De facto, aqui, com os elementos que estão a ser dados, obviamente nós não conseguimos dizer se a ideia é logo aprovada, se é logo aceita ou não. O que nós, de facto, queremos é que apresentem as vossas ideias e nós, em conjunto, vamos trabalhá-las. Ou seja, se de facto não for possível fazer uma intervenção que seja infraestrutura de obra, havemos sempre encontrar ou propor uma solução que permita acolher essa ideia. Por isso, apresenta a ideia, mesmo que a gente veja, não cabe na área da educação, faz mais sentido na área da juventude, nós vamos sempre contactar os cidadãos, propor essa reafetação diária e aqui o lema do orçamento participativo é sempre aproveitar ao máximo as ideias que são apresentadas e levá-las à execução. A prática de desporto tem estado sempre muito ligada à área da juventude desde a primeira edição, porque não tínhamos a área da educação não estava ainda aqui no orçamento participativo, sendo certo que ela tem que ser de facto sempre vista à luz do que é a educação na área escolar, não é? A prática do desporto na área escolar. Se for prática de outras práticas e o que nós podemos no âmbito da juventude é sempre, até porque, como a Carolina disse, a verba é pequena, é inferior, são momentos, são iniciativas, é que são de equipamentos. Nunca poderemos fazer obra através da verba que está candidata, de uma ideia que seja candidata a uma área temática da juventude. Mas sim, apresenta a ideia e havemos trabalhá-la em conjunto e havemos de ver como é que ela pode ser executada. Está bem? Obrigada. Pronto, não sei se posso falar, acho que sim. Não? Sim, A minha ideia é apresentar a ideia aqui, seria que se fosse possível criar esse espaço numa escola, ou, não é, todos os alunos poderiam, não só aqueles que praticam esse desporto, fora, às vezes como atividade extracurricular, mas todos os alunos da escola também pudessem beneficiar dele. Essa era a minha intenção, é apresentar aqui na área da educação, não é? Eu já sei que tem também a área da juventude e que estou curiosa também para saber algumas propostas que possam ser apresentadas de outros anos, mas a minha intenção em falar neste assunto aqui seria que, se fosse possível criar esse espaço dentro de uma escola, não é, reaproveitando um espaço existente na escola, estaria disponível não só para uma atividade extracurricular, mas também para os alunos da própria escola, e foi essa a minha intenção. Na área da educação, pronto, já é a segunda vez que assisto uma apresentação sobre a educação. Desta vez tive ainda mais alguma atenção e já tenho também uma ideia para apresentar nessa área, por isso. Ok, muito obrigada. Nós ficamos contentes Obrigada, que os encontros suscitem aqui a apresentação de ideias, e como a minha colega estava a dizer, é apresentar a ideia, depois também na fase da análise técnica todos os colegas vão analisar, e se não se enquadrar, se a área selecionada não for a mais enquadrável, eles depois contatarão com o proponente e farão a transição das áreas. Isto não é, estar na área menos adequada não é um motivo para a rejeição da sua anteproposta, portanto não se preocupe, o importante é apresentar. Eu também na apresentação disse que depois na descrição da ideia não precisa ser algo muito extenso, mas se já tenho uma ideia bastante formada, quanto maior informação nos descrever, depois nós também percebemos melhor o que é que pretende com a sua ideia, e no caso de cumprir os requisitos e passar a proposta, irá no máximo ao encontro daquilo que pretende. Por isso, apresente a ideia, descreva o máximo que conseguir, já estamos aqui a perceber que já tem uma ideia bastante estruturada, portanto, se nos conseguir passar essa informação, é o ideal, para que depois também na fase da análise técnica consigamos perceber o melhor possível aquilo que pretende. Ok, não sei se tem mais alguma dúvida. Entretanto, também, se tiver, a minha colega já deixou aqui no chat o e-mail, op@azores.gov.pt, por isso também quando estiver a formular a sua ideia e a submetê-la, se surgir mais alguma questão, não hesite em enviar-nos e-mail, que nós também iremos esclarecer o máximo que conseguirmos. Esta questão da escola, se calhar, já está esclarecida. Obrigada. De nada. Entretanto, eu julgo que não há
mais mãos levantadas. Acabei de ver aqui que também estava-me a esquecer da linha verde de apoio ao cidadão. Para além de nos contatar por e-mail, também pode-nos contatar através da linha verde de apoio ao cidadão, 800 500 501, que também está aqui no chat, que as colegas também ajudarão a esclarecer as questões e também nos podem passar a chamada no caso de precisarem de algum esclarecimento mais detalhado. Portanto, tenho aqui estas duas formas para esclarecerem as vossas questões posteriormente e também estamos a dinamizar ou continuamos a dinamizar estes encontros online todas as quartas-feiras, por isso podem participar. A Manuela dizia que já é o segundo encontro que participa na área da educação. Podem participar em encontros dedicados a outras áreas ou voltar aqui a participar nos encontros destas áreas temáticas, que eles ainda, a educação e a cultura, estarão presentes em pelo menos mais um encontro. Por isso, oportunidades não faltarão para esclarecerem as vossas questões e apresentarem as vossas ideias. Queria só dar aqui mais uns minutinhos para perceber se mais alguém quer colocar alguma questão. Nós também já tivemos umas quantas participações, que às vezes temos uns cidadãos mais envergonhados, mas nesta sessão não foi o caso. Ficamos bastante contentes quando isto acontece, porque as sessões ganham bastante riqueza quando nós comunicamos e quando nós esclarecemos as nossas dúvidas, porque às vezes a dúvida de algum outro cidadão pode também esclarecer alguma dúvida que nós tenhamos. E se não existirem mais questões, se calhar dava por encerrada a sessão. Agradeço mais uma vez a presença de todos, a participação daqueles que participaram e colocaram as suas questões. Não se esqueçam de apresentar as vossas ideias até ao dia 31 de maio, de participar nos próximos encontros participativos, se assim o desejarem. O lema do orçamento participativo é: não guardem a ideia só para vocês, apresentem para que possa ser analisada. Se cumprir os critérios, passará a proposta e, quem sabe, não será uma proposta vencedora e não estará, nestes tempos, a ser executada aqui pelo Governo. Mais uma vez, muito obrigada a todos e até uma próxima, e ficamos a aguardar as vossas ideias. Obrigada.